Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao podcast Subversivas. Bom, se você já é nosso ouvinte, você pode ter percebido que a capa está um pouco diferente desse episódio. E isso acontece por quê? Porque nós, eu e a Jana, a gente decidiu liberar esse mês 2 episódios exclusivos lá do Apoia-se. Então, para quem é apoiador, eles têm acesso a 2 episódios exclusivos por mês. E aí, para que vocês que não são apoiadores possam conhecer mais, né, do que vocês podem ter lá no Apoia-se, a gente resolveu liberar esses 2 episódios. Então, além disso, além dos 2 episódios que vocês podem ter acesso também a sorteios de livro, vocês podem ter acesso à nossa comunidade, então, conseguir sugerir algum tema que a gente não tem aqui, algum convidado. Então, a nossa ideia é que você tenha uma troca maior do que a gente tem nas plataformas tradicionais. Então, gostaria muito que você aproveitasse esse episódio. Você vai perceber que nesse episódio solo, a gente não tem um tema tão direcionado ao nosso trabalho. Normalmente, o episódio solo aqui no Spotify, nas plataformas gratuitas, a gente fala bastante sobre o nosso trabalho, né? Eu falo sobre gestão de tempo, a Jana fala sobre empreendedorismo, mas lá no Apoia-se, nós gravamos alguns episódios sem um tema específico, com algo que esteja rolando na nossa vida, contando algum bastidor para vocês. Então, é uma coisa sem tanto roteiro, sabe? Então, eu espero que vocês gostem desse episódio e que vocês possam se tornar apoiadores do podcast Subversivas. Se tornando apoiadora, você ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a crescer, a conseguir chegar em mais mulheres e passar a palavra do podcast para outras mulheres também. Então, eu espero que vocês gostem. E se você puder também, compartilhe esse episódio com outras mulheres. Muito obrigada e esperamos você lá no Apoia-se. Beijinho! Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que tudo bem por aí. Hoje estou gravando esse episódio no dia 27 de dezembro de 2023. Então, se você também está ouvindo aí perto dessa data, espero que você tenha tido um ótimo Natal com pessoas especiais e queridas do seu lado. Bom, no episódio de hoje, lembrando, né, que episódio aqui exclusivo do Apoia-se, a gente quer trazer algo mais leve, não necessariamente mais leve, mas assim, sem muito roteiro e tal. Então, não fiz roteiro, só escrevi 2 partes de músicas que eu quero trazer para vocês. Fora isso, não tenho roteiro, então vamos ver como que vai sair. Né? Eu quero, minha ideia é ser mais autêntica possível, e é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Bom, na semana passada eu fiz uma news falando sobre autenticidade. O quanto eu fui percebendo ao longo do tempo, o quanto a autenticidade é importante. E talvez pareça um pouco clichê eu falar isso para você, mas eu acho que no decorrer da vida a gente vai buscando tantas coisas, né? Amor, paz, saúde, e a autenticidade às vezes até vem em algum lugar, mas não de uma forma tão necessária, né? Às vezes a gente fica pensando em outras coisas e não percebe o quanto essa autenticidade é importante para que a gente consiga ter amor com qualidade, ter respeito das outras pessoas com qualidade e até o nosso próprio autorrespeito. Então, eu fui percebendo o quanto a autenticidade ela é essencial para que a gente consiga uma vida mais equilibrada e uma vida que faça mais sentido para a gente. E aí eu reparei que esse ano foi um ano de eu pensar muito sobre as coisas que eu quero e sobre quem eu quero me tornar e quem eu sou também, né? O quanto a minha autenticidade está ou não inserida na minha rotina e na minha vida. E por que que eu falo isso? Eu sempre fui uma criança muito quieta, muito quietinha, muito boazinha, muito
Ai, olha que linda Camila, que ela fica muito quieta. Sempre fui exemplo para outras crianças. E eu acho que isso tem a ver com quem eu sou, né? Tinha a ver com quem eu sou, tinha a ver com a minha essência, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele me trouxe isso e outras coisas também, mas eu remeto muito a isso, me trouxe muito uma necessidade de perfeição. E aí, a perfeição, o que é aqui? Eu acho que cada pessoa tem um significado de perfeição diferente. Mas, para mim, assim, né, refletindo sobre isso, essa pessoa quieta, essa pessoa que faz o que precisa ser feito, essa pessoa que faz o que as pessoas querem que faça, né, que eu faça, me remetia à perfeição. Então, aquela pessoa quieta, que ia bem na escola, e que não fazia bagunça, e que não, assim, eu brincava muito, mas eu era muito menininha, assim. Então, isso foi me levando a entender que eu precisava ser perfeita. E, cara, isso assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu não acho que foi, tipo, uma coisa só, eu acho que foi uma construção dessa criança perfeita, né? Dessa criança que precisa seguir certos padrões. Por quê? Porque cada vez que alguém me falava isso, vinha com carinho, com abraço, com atenção. Então, eu entendi que sim, isso era o ideal para eu seguir. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu tinha que seguir essa perfeição e essa perfeição não necessariamente me trazia quem eu era, e sim quem as pessoas queriam que eu fosse. E percebem o quanto isso vai nos tirando totalmente da nossa autenticidade. Porque, na verdade, você está vivendo de acordo com o que as pessoas querem que você faça, não com o que você quer. Então, eu acho que olhando para trás, assim, a minha jornada pessoal foi muito disso, assim, né? De tentar seguir um caminho muito perfeito e que as pessoas julgam como perfeito. Como eu falei, talvez para você hoje, então você fala, o que que é uma mulher perfeita para você? Vai ter um estereótipo na sua cabeça e para mim também tem. Então, é isso que eu falo quando é perfeito, assim. E aí eu fui descobrindo, né, agora com muito autoconhecimento, muita maturidade, que tudo isso vinha com muito peso para mim, porque eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser a mulher empreendedora foda, eu preciso dar conta das coisas que eu sonho, então eu tenho vários sonhos, né, como uma boa geminiana, e aí eu preciso dar conta de todos esses sonhos, eu preciso ser uma menina quietinha, se eu beber demais, eu me cobro, se eu sair com alguém, transar com alguém no primeiro encontro, não deveria ter feito isso. Então, aos poucos, isso foi me trazendo cargas enormes. E aí teve até uma etapa na minha adolescência que eu bebia demais, saía com caras diferentes. E eu acho que era um pouco da minha adolescência meio rebelde, né? Minha juventude meio rebelde, tipo, cara, você não precisa seguir esse modelo de perfeição. Só que aí vinha no outro dia uma culpa gigante pelo que eu tinha feito, assim. E não necessariamente que eu tinha feito alguma coisa errada, mas assim, essa cobrança, né, por seguir esse padrão era tão grande que eu precisava seguir aquilo. Se eu não seguisse aquilo, vinha uma culpa muito grande. Não acho que eu curei isso. Eu acho que eu estou, inclusive, bem longe de curar. Mas esse ano, pensando muito, né, sobre essa construção de quem eu sou, sobre esses pesos que eu carrego, eu comecei a perceber o quanto a autenticidade ela é importante. O quanto a gente precisa buscar o que faz sentido para a gente. E como eu falei, pode parecer muito clichê, mas é muito fácil a gente cair nesse discurso da autenticidade e ir buscando caminhos que são caminhos que os outros te colocaram. Então, sim, eu tenho que ser mais autêntica e tal. E aí você segue um caminho que te falaram que você precisa seguir. Será que você está sendo autêntica ou será que você está seguindo algo para que as pessoas te deem um carinho nas costas e te falem que você é muito foda, que você é muito importante? Eu acho que, como eu falei, eu ainda estou nesse processo de cura, eu ainda estou entendendo quem eu sou, porque eu acho que
quando você começa a seguir um caminho que não necessariamente é o que você queria, não necessariamente é 100% seu, você não entende mais o que é o seu querer e o que é o querer dos outros, né? E até a sociedade impõe muito isso. Eu sempre falei muito sobre isso aqui, né? O quanto muitas vezes a gente tem sonhos que não são nossos, são sonhos de outras pessoas. E eu gosto muito de usar a ideia do sonho da casa própria, né? Hoje em dia, eu acho que os jovens são um pouco mais descrentes disso, né? Acho que eles já têm outros tipos de sonho, como viajar fora, fazer um intercâmbio, enfim. Mas eu acho que por muito tempo, na minha geração, o sonho da casa própria foi o grande sonho, né? De que não, eu preciso ter uma casa própria e tal. E tá tudo bem se você tem esse sonho. Mas eu gosto de usar como exemplo porque é meio que um sonho que vem com a gente, assim, né? Aparentemente é um sonho que vem com a gente. A gente nasce e as pessoas já falam que precisa ter a casa própria, o seu cantinho. Então, eu gosto de usar isso como exemplo, porque não necessariamente precisa ser o seu sonho. Então, eu sempre falei muito, né, desse de a gente questionar os sonhos que a gente tem. Mas como é difícil também sair desse papel, porque, como eu falei, sou geminiana, e aí eu sou bem indecisa, assim, né? Às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu quero outra, e eu quero muitas coisas também. E aí é complicado a gente sair de um modo que a gente ficou a vida inteira, que é de talvez dessa posição de perfeição, né? De cara, eu preciso seguir o que as pessoas estão falando, e não necessariamente tão consciente, né? Eu não fazia as coisas tipo, eu preciso fazer isso porque as pessoas falaram. Mas o indício que me veio agora é quando as pessoas me falavam que eu estava indo bem, eu queria fazer mais, né? Eu sei que tem um pouco de reconhecimento, que o reconhecimento para nós, seres humanos, é muito importante, mas não é tudo, né? Tem outras coisas que são mais importantes. E eu lembro de ter coisas assim que eu não queria fazer de jeito nenhum, que não tinha nada a ver comigo, mas quando as pessoas me davam um ok, de que eu estava indo bem e tal, aquilo começava a fazer muito sentido para mim. Então, e é até duro olhar isso, porque eu poderia ter seguido outros caminhos, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito, como eu falei, é muito desafiador a gente conseguir enxergar o que é nosso e o que é do outro. E sair de tudo isso que já te foi imposto, né? De sair um pouco desse modelo de perfeição e entender que você não precisa ser perfeita. Eu gosto de ter uma rotina muito boa, muito legal para mim, mas o que que é uma rotina legal para mim, né? Que não necessariamente precisa ser o que o outro faz. E aí eu acho que quando a gente tem uma, um ano e uma década, enfim, que valoriza muito as redes sociais, que a gente, eu achei, uma vez eu achei eu li uma coisa que era assim, ele falava assim, hoje em dia, a gente não sai mais da internet, né? Na minha época, quando eu comecei a entrar na internet, a gente entrava na internet, né? Eu acho que a gente falou sobre isso até no episódio sobre desacelerar. Antigamente, a gente entrava na internet. Então, a gente separava o tempo, então tinha que ser depois da meia-noite, porque era mais barato, enfim, e entrava na internet. Hoje em dia, a gente está 24 horas na internet, com acesso à vida de outras pessoas, ou pelo menos à vida que aquelas pessoas nos mostram. E quando aquelas pessoas nos mostram uma vida perfeita diante do que você acredita que é perfeito, e aí não só uma pessoa te mostra, porque eu acho que quando uma pessoa mostra e não faz muito sentido para você, você passa. Mas quando muita gente começa a fazer aquilo e que, cara, eu preciso fazer também, né? Então, o caminho certo para ter uma vida de felicidade, já que é isso que as pessoas passam no Instagram, talvez eu precise seguir esse caminho. E aí eu acho que a, o pulo do gato aqui é a gente entender que a gente não precisa seguir esse caminho. E ficar se questionando diariamente não é uma coisa fácil, né, de se fazer. É tipo, beleza, isso faz sentido para mim? É o que eu quero? Eu quero seguir isso, por quê? Porque faz sentido, porque tem a ver com os meus valores, ou porque se eu fizer, eu vou ganhar um reconhecimento que eu não estou tendo hoje.
né? Porque, como eu falei, reconhecimento é importante. Mas eu acho que quando a gente consegue viver de acordo com quem a gente realmente é, indo além do que as pessoas esperam de você, você vai encontrar pessoas no caminho que valorizem quem você é, sendo quem você é, sabe? Eu sei que parece muito viagem assim, talvez esteja parecendo muito viagem, mas eu acho que a gente fica tanto buscando reconhecimento, fica tanto buscando pertencer a algum grupo que a gente não percebe que quando a gente é nós mesmas, quando a gente consegue respeitar as nossas vontades, os nossos sonhos e quem a gente realmente é, a gente também vai pertencer. Mas aí a gente vai pertencer às pessoas que são certas para cada uma de nós. Então, é muito complexo, não é, tipo assim, não vou te dar 5 dicas para ser mais autêntica, até porque eu nem sei. Mas essa tem sido a minha jornada pessoal, assim, de entender o quanto eu tenho esse peso de ser perfeita, o quanto isso também me ajuda. Não vou falar que não me ajuda, assim, eu acho que é, e essa síndrome de perfeição, digamos assim, ela continua aqui por um motivo. Eu acho que ela me move também, né? De eu ter uma rotina boa, de eu ir para academia, né? De a rotina de academia está dando certo. Eu acho que ela me move em alguns pontos. Só que tudo que é em excesso é ruim. Então, eu acho que quando essa perfeição vai em excesso, você acaba meio que tipo, tá, quem eu sou nesse rolê? Né? Quem eu realmente sou. E aí, puxando esse gancho, eu falei que eu tinha trazido 2 músicas para cá, né? Eu queria ler uma estrofe de 2 músicas do Júnior, que era dupla com a Sandy, e agora ele tá numa carreira solo, que inclusive eu super indico ouvir o álbum dele, que tá incrível. Tem uma música que se chama Soul, e ele fala assim: eu sou o meu melhor lugar. Eu sou, me sinto livre como sou. Sinto que não tenho nada o que provar a quem quiser me questionar. Foi com meus passos que eu cheguei até aqui. E quando eu escuto essa música, eu fico até emocionada. Quando eu escuto essa música, cara, eu sinto uma liberdade tão grande, porque apesar de não eu achar que tem várias coisas assim que eu preciso ainda entender quem eu sou, entender que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que isso vai continuar a minha vida inteira, eu acho que é por isso que a gente está aqui, assim, né, para a gente entender essa jornada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje é a minha versão que eu mais sou, sabe? Eu mais sou quem eu sou mesmo, eu estou no meu melhor lugar e eu me sinto livre, né, em ser quem eu sou mesmo, entendendo que ainda é uma jornada. Então, eu gosto muito dessa música. Se vocês puderem escutar depois, ela é bem libertadora, assim, é bem legal de escutar. E aí tem outra música que, na verdade, é um poema de um cara que chama Daniel, enfim, não lembro do sobrenome dele, mas que virou uma música do Júnior, e aí vocês podem achar depois o sobrenome do Daniel. E aí ele fala assim: o que você faria? O que você seria se ligasse um foda-se total, 100% para o que os outros pensam de você? O que você faria? O que você seria? É que quando a gente liga um foda-se total pro que pensam da gente, pro que vão pensar, um foda-se total para tentar agradar alguém, ou se adequar à expectativa de alguém, ou do mundo, ou de si mesmo, quando a gente liga esse foda-se, é aí que a vida começa. É aí que a gente começa a fazer de verdade o que a gente tem tesão de fazer. E, cara, eu amei essa música. Eu acho que ela foi um dos pontos que me fizeram pensar tanto também. Apesar de ele ter lançado, acho que em outubro, setembro, outubro, né? Eu acho que fez muito sentido para mim, justamente porque, como eu falei, foi um ano de muita, muita reflexão e muita introspecção por aqui. E eu escutei umas 50 vezes essa música, né? Na verdade, o álbum dele. E aí eu acho que ficou muito batendo na minha cabeça, sabe? O que que eu faria? O que que eu seria se eu ligasse o foda-se pro que as pessoas pensam de mim? Eu não acho que eu estou no caminho totalmente avesso de quem eu sou, mas eu acho que tem pequenas coisas
que eu poderia fazer que eu não faço, porque, isso não é importante agora. E aí, cara, tá, beleza, mas por que é importante agora, sabe? Então, o podcast foi um caminho que me apareceu e que me fez muito feliz, está me fazendo muito feliz, assim. E eu acho que muito dessa reflexão vem do podcast também, porque com as convidadas a gente tem muitas reflexões. Mas eu acho que se eu posso deixar aqui, que me veio assim, né? Se eu posso deixar aqui alguma lição ou dica, né? Orientação para que vocês tenham uma vida mais autêntica e para que você esteja nessa jornada também junto comigo, de você buscar uma vida mais autêntica, é viver, se permitir viver, olhar para outras pessoas, conversar com outras pessoas, mesmo que você veja que, sei lá, essa pessoa não tem nada a ver comigo, esse projeto eu não consigo agora. Beleza, talvez você não consiga abraçar mais um projeto agora, mas você pode conversar com uma pessoa sobre ele, você pode pensar em alternativas que você não está pensando agora. Eu acho que para viver você precisa de mais autenticidade, mas para ser mais autêntico você precisa viver. E viver verdadeiramente, assim, viver o que faz sentido para você, respeitando os seus limites, entendendo quais são os seus limites, né? Porque muitas vezes a gente passa muito deles, e aí é hora de dar um passo para trás, entender que não, aqui é meu limite, e aí assim você está sendo mais autêntico também. Eu acho que são vários caminhos, né, que a gente pode seguir, mas eu acho que viver, se eu pudesse deixar alguma orientação para vocês, eu acho que é isso. E é o que eu tenho tentado fazer por aqui, que inclusive vai de encontro muito com o que a Jana tem falado também nos últimos episódios que ela postou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que 2024 traga muita autenticidade para vocês. Que 2024 vocês consigam verdadeiramente ser quem vocês são. Porque amor, respeito, saúde é muito importante. Mas eu acho que quando você tem uma vida autêntica, essas coisas, o amor que você recebe, o respeito que você recebe, ele é muito mais em paz. Você recebe um amor muito mais tranquilo do que você receberia se você não estivesse sendo você mesma. Então, é isso. Beijo, feliz 2024 para vocês. Beijo.